Bom, galera, questão 21 aí. Questão de conjuntos. A gente tem aí que o conjunto A, ele tem os seguintes elementos. 3, ele tem o elemento 3, ele tem o conjunto 3 como elemento, ele tem o 5, ele tem o conjunto com o número 5 como elemento também. Enquanto que o B, ele tem esses daqui. Essa questão acho que era do Colégio Naval, assim como a de cima, a 20. Sabendo que Nx representa o número total de elementos de um conjunto X, né? Então ele falou assim, por exemplo, Nx, você tem o número de elementos do conjunto X, né? A gente pode calcular Na. Na, ó, você tem 1, 2, 3, 4 elementos. E NB, você tem 1, 2, 3 elementos. Os elementos eles são separados por ponto e vírgula, tá? Como isso aqui é uma coisa só, porque tá entre as chaves aqui, você conta como 1, mesmo tendo um ponto e vírgula. É porque esse elemento calhou dele ser um conjunto, né? Então, você pode ter conjuntos como elementos de outros conjuntos. Assim como você pode ter números. Assim como você pode ter uma maçã aqui também. A maçã é um elemento de B, né? Você pode ter qualquer coisa como elemento. Essa é a liberdade que os conjuntos têm. E P de X, né, é o conjunto formado por todos os subconjuntos, né? O P de X aí é o conjunto das partes. Beleza? Então, se você tem, por exemplo, esse conjunto XY, quais são as partes, né? Vamos falar que esse daqui é o conjunto Z. O Z tem como elemento X e Y. O conjunto das partes de Z, vamos escrever aqui, ó, vão ser todos os subconjuntos que a gente consegue formar com os elementos de Z. Então, se a gente não pegar nenhum, temos o vazio. Se a gente pegar só o X, temos o subconjunto X, só o Y, e também podemos pegar os dois. Então, esse daqui seria o conjunto das partes de Z. Você forma todos os subconjuntos possíveis de Z e coloca eles agrupados em um único conjunto, que vai ser chamado conjunto das partes, tá bom? Isso aqui é explicado na nossa aula de conjuntos, que é a aula de número... Vamos ver aqui. Estou com o Classroom de vocês aberto aqui. Conjuntos, ó, é a aula 6 e 7. A aula 6 traz introdução aos conjuntos e a aula 7 traz operações, tá bom? Então, se vocês quiserem consultar isso aqui, tem lá também. Então, vamos lá, ó. Letra A. Ele falou assim que a interseção de A e B tem 3 elementos. A interseção é o conjunto dos elementos que os dois têm, né? Então, vamos olhar o A e o B e ver o que eles têm em comum. O 3 eles têm em comum. E o 5 eles têm em comum também. E só. É a única coisa que eles têm em comum é o 3 e o 5. Então, o número de elementos que você tem aqui é 2. E não 3. Depois ele fala a respeito da união. A união, a gente vai ver os elementos que eles têm em comum e não comum. Né? 3. O conjunto 3. O conjunto 3 e 5. O 5 e o conjunto 5. Então, essa daqui é a união de A e B. Se você juntar esses dois conjuntos, são esses elementos que você tem. Lembra de não colocar os repetidos, tá? Quantos elementos que você tem aqui, então? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de elementos que você tem na união é de 5. Na C, A menos B. A menos B, pessoal, é o conjunto de todos os elementos de A, excluído os elementos que o A tem, que o B tem também. Então, como o B tem 3, na hora que a gente subtrair o A do B, o 3 não vai entrar. Agora, esse cara aqui, ó, o subconjunto 3, o B não tem. Então, se a gente pegar o A e tirar o B, ele não vai ser subtraído. O 5 ele vai ser subtraído. E esse aqui não. Então, essa daqui é o conjunto A menos B. Né? Você pega os elementos que estão em A e não estão em B, os elementos de A
que não estão em B e você monta um conjunto com eles. Então, quantos elementos você tem aqui? 2. Que já é a resposta certa. Letra C. Beleza? Agora, a última aí, né, ela fala sobre o número de elementos que o conjunto das partes de A tem. Vamos supor aqui, pessoal, que o conjunto Z ele tenha 10 elementos. O conjunto das partes de Z vai ter 2 elevado a 10 elementos. Beleza? Isso aqui eu também falo na nossa aula sobre conjuntos. Aula 7, se eu não me engano. 6 ou 7. Por quê? Né? Como o A tem 4 elementos, o número de elementos que... É o N isso aqui, né? O número de elementos que o conjunto das partes de A vai ter vai ser 2 à quarta, que é 16, e não 32, como ele fala aí. Mas se a gente fosse montar o conjunto das partes de A, como é que ficaria? Ó, o vazio, né? Cada um dos elementos beleza? Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Agora a gente vai combinar os elementos 2 a 2. Então, a gente pode ter também o 3, 3. O 3, 5. O 3, 5. Aí, esse 3 aqui, 5. Esse 3 aqui, com esse 5. Esse 5, com esse 5. Né? Então, essas aqui são as combinações de 2 elementos, 2 a 2. E a gente também pode ter combinações 3 a 3. Né? Aguenta aí. Vamos pegar aqui o 3 e o 5. A gente pode ter também o 3 e esse 5. A gente pode ter também esse 3, esse 5 e esse 5. Vou separar por preto aqui, ó, os elementos, tá? Ó. Faltou umas chaves aqui. E eu coloquei a vírgula errada, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa só. Tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Falta... Vamos ver. 3, 3, 5. 3, 3, 5. 3, 5, 5. Falta o com todos, né? 3, 3, 5, 5. Eu tô esquecendo um de 3 aqui, ó. Vamos ver. Esse com esse com esse. Esse com esse com esse. Esse com esse com esse. E esse com esse com... Oh, meu Deus. Ó. X, Y, Z, W. A gente tem que ter X, Y, Z, X, Y, W, Y, Z, W e Y, Z, X.
Não. Y. ZW, né? Acho que faltou esse. 3, 5, 5. Isso, esse que faltou. 3, 5, 5. Ó, agora ficou certo. Esse e esse. Show! Então, esses daí vão ser os dizer. Não precisava fazer isso aqui não, tá, pessoal? Eu fiz só para mostrar qual é o conjunto das partes de A. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos, que é dado por essa formulinha aqui. Beleza? E aí você vai ter como resposta a letra C mesmo, né? Então, isso aqui tudo você não precisava fazer. Só de você conseguir fazer o A menos B, você já tinha a resposta certa. Tá bom? Isso aqui é a análise 100% da questão. Mas você não precisava fazer até aqui, não. Próxima. Questão 22. O número 119 é muito curioso. Quando dividido por 2, deixa resto igual a 1. Quando dividido por 3, deixa resto igual a 2. Quando dividido por 4, deixa resto igual a 3. Quando dividido por 5, deixa resto igual a 4. E quando dividido por 6, deixa resto igual a 5. Quantos são os números de 3 algarismos que possuem essa propriedade? Pessoal, vamos lá. Se o número ele deixa resto 1 quando dividido por 2, deixa resto 2 quando dividido por 3, deixa resto 4 quando dividido por... deixa resto 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6. O que a gente conclui? A gente conclui que esse número, se você pegar e somar 1 nele, né? Por exemplo, pega o 119 e soma 1. Você vai obter 120. Se você dividir 120 por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, vai dar resto zero em todos. Né? Não vai? Então, eu acho que fica mais fácil entender isso aqui se a gente faz com um exemplo menor, tá? Vamos supor aí que o número, ele deixa resto 1 quando dividido por 2 e deixa resto 2 quando dividido por 3. Se a gente somar 1, né? Quando a gente dividir por 2, ele vai dar resto 0. E quando a gente dividir por 3, vai dar resto 0 também, porque esse mais 1... Eu coloquei isso aqui no quociente, né? Isso aqui é o resto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1. O quociente pouco importa. Resto 0. Resto 0. Beleza? Então, esse mais 1 que a gente coloca aqui, ó, vai ser acrescentado no resto. E o resto vai passar de 1 para 2. Se o resto é 2, dá para dividir ainda. Se o resto é 3, dá para dividir ainda. Então, o que a gente conclui sobre o x mais 1? O x mais 1, ele vai ser um múltiplo de 6. Beleza? Então, se a gente quer um número, o múltiplo a gente escreve assim, tá? 6k. Aí k é o número inteiro. Então, muito bem. Se o nosso número ele dá resto 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 2, 3, 4, 5, 6, significa, né, que se a gente pegar esse número e somar 1, ele vai ser múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6.
Beleza? Então, qualquer número múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6 ao mesmo tempo vai dar resto zero por todas essas divisões. Então, se você pegar esse número e subtrair uma unidade, ele vai dar resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5 em cada uma dessas divisões, que é o que está acontecendo com o nosso 119 aqui. Então, se a gente pegar o 119 e somar 1, significa que o 120 ele é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que essa era a parte fácil da questão. Identificar isso aí. A dificuldade agora vem daqui, ó. O nosso x mais 1, pessoal, ele tem que ser múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6 ao mesmo tempo. Só que a gente não vai falar que o nosso x mais 1 é isso aqui. Beleza? Porque se o nosso x mais 1 ele é um múltiplo de 6, automaticamente ele já é múltiplo de 2 e de 3. Se ele é múltiplo de 4, automaticamente ele já é múltiplo de 2. Né? Mas se ele é múltiplo de 6, ele não significa que ele é múltiplo de 4. E ele tem que ser múltiplo de 5 também. Então, o nosso número ele tem que ser múltiplo de 4, de 6 e de 5 ao mesmo tempo. Então, x mais 1 tem que ter fator 4, tem que ter fator 6, só que como a gente já tem 2 aqui, falta só um 3. E tem que ter fator 5. Então, qualquer número dessa forma, ó, ele vai ser múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5 e de 6 ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, joga K0. 0. Isso aqui é 60, né? Ó, 0, 60, 120, 180, 240, 300. Esses aqui, ó, são os múltiplos de 2, 3, 6, 5 e 6 ao mesmo tempo, tá? Você só vai mudando aqui o valor de K para K0, K1, K2, K3, K4, K5. Perdão. Certo? Então... Nossa, tá foda hoje. Pode ver que o 120 ele tá aqui. Então, os nossos números, pessoal, eles vão ser dados por isso. Eles vão ser da forma 60k menos 1. Beleza? E ele fala assim que ele quer números de 3 algarismos. Então, 60k menos 1 tem que ser menor que 1000. E 60k menos 1 tem que ser maior que 99. Beleza? Daí na equação de cima, ó, a gente tem então que 60k tem que ser menor que 1001. Então k tem que ser menor que 1001 sobre 60. Só deixa eu confirmar aqui. Dá 16, né? Então nosso k tem que ser menor que 16,68. E nosso 60k tem que ser maior que 100. Então nosso k tem que ser maior que 100 sobre 60. Nosso k tem que ser maior que 1,6. Então, se a gente pegar os números da forma 60k menos 1, para o k 2, 3, 4, até o 16, né? Quantos números a gente tem aqui, ó? 15, né? 1, 2, 3, até o 16 vão ser 15 números. Então, 15 números, eles possuem essa propriedade, beleza? Se você pegar, escolhe aí um K de 2 a 16, por exemplo, vamos pegar o 7, certo? Aí você faz, então, 60 vezes 7, dá 420. Significa que o 420, ó, ele é divisível por 2, 3, 4, 5 e 6 ao mesmo tempo. Então, ele vai deixar resto zero em todas essas divisões.
Só que se você pegar e subtrair 1 do 420, você vai obter o 419. E 419 por 2 deixa resto 1, por 3 deixa resto 2, por 4 deixa resto 3, por 5 resto 4 e por 6 resto 5. Beleza? E assim por diante. Então você tem um total aí de 15 números. Essa questão aí também era do Colégio Naval, beleza? Bem difícil. Só deixa eu arrumar minha câmera aqui. Foca aí. Agora a gente vai para 23. 23 ela é do CMRJ. Ele dá um textão aí, né, pessoal? Eu vou poupar aí vocês do texto, que vocês podem ler. Mas basicamente o que a gente tem é o seguinte, ó. Ele fala que esse ângulo aqui é de 15. Né? A primeira medição ele faz com 15 graus. A segunda medição ele anda um teco. E o ângulo observado é o dobro, né? Então esse ângulo aqui ele é de 30. E depois esse terceiro ângulo, ele é o triplo do ângulo da primeira medição. Então aqui é 45 graus. Aqui é 90. A nossa torre ela tem uma altura H. Aí ele fala que a terceira medição foi feita depois de se aproximar 84 metros do prédio. Então, daqui até aqui é 84. E a terceira... Ó, ele estava aqui na segunda, né? Ele se aproximou 84 metros para fazer a observação da terceira. E isso aqui tudo é 410 metros, né? Muito bem. Bom, pessoal, como isso aqui é 45 e aqui é 90, esse ângulo tem que ser 45 também, né? Para formar o 180. Então, esse triângulo aqui ele é isósceles, né? E daqui até aqui vai ser aí a própria altura do prédio, né? Então, para você observar um prédio de altura H a um ângulo de 45 graus, você tem que se distanciar dele à mesma altura H, beleza? E aí a gente pode resolver isso aqui por uma simples tangente, né? Porque se você ver aqui, ó, H, ele vai ser o cateto oposto desse triângulo, né? Do ângulo 30. Cateto oposto ao 30. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente tem que ser igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E agora é só fazer a continha, né? Lembra de usar a aproximação aí de 1,73 só no final, beleza? Então, vamos multiplicar em cruz isso aqui. 3H é igual a raiz de 3 vezes H mais 84. 3H é igual a raiz de 3H mais 84 raiz de 3. Passa esse aqui para lá. 3H menos H raiz de 3 é igual a 84 raiz de 3. Tiro o H em evidência. E passo 3 menos raiz de 3 dividindo. Cara, tá foda hoje. Alergia atacada aí. Beleza? E racionaliza. Multiplicando aí pelo conjugado. E a gente vai obter que o H, ele é 84 raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. E no denominador a gente vai ter 3 vezes 3, 9, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E
84 vezes 3 vai dar 252, não é isso? 252, raiz de 3. Mais, aí 84 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3, que vezes 84 dá 252 de novo. Dividido por 6. Beleza? Então, nossa H, ó, vai ser 252 vezes raiz de 3, mais 252, dividido por 6. Aí você pega aqui 1,73 e joga aqui. Faz a continha e descobre, então, que o seu H, ele tem que valer aí 114,66, que é aproximadamente aí 115. Beleza? Bom, vamos ver se dá pra fazer mais uma. A 24 é meio grandinha, eu vou fazer no próximo vídeo, beleza? Bora lá.